E aí, meus queridos, tudo bem? Vamos para a resolução da terceira questão da nossa listinha, uma questão envolvendo um processo de frenagem, um processo de desaceleração. Vamos lá. O tempo de reação do motorista é o intervalo de tempo que se passa entre o momento em que o motorista percebe um perigo ou a necessidade de frear e o momento em que ele efetivamente toma uma ação como pisar no freio ou desviar. Em média, o tempo de reação de um motorista é de aproximadamente 0,75 a 1,5 segundos, dependendo de fatores como fadiga, idade, experiência, etc. Um carro se deslocando numa pista reta e horizontal com velocidade constante de 90 km por hora tem a capacidade de diminuir a sua velocidade, em média, 5 metros por segundo a cada segundo, após o motorista pisar no freio. Se o tempo de reação do motorista que está dirigindo esse carro é de 1,5 segundos, qual a distância total que o carro vai percorrer após o motorista perceber algum perigo na pista? Vamos lá, é uma questão de desaceleração, uma questão de frenagem. Eu gosto de desenhar esse problema. Então, vamos começar desenhando aqui um problema. Note que a questão falou que é uma trajetória em linha reta, e a gente vai interpretar esse problema. Veja, no caso aqui em questão, ele fala que um carro se deslocando numa pista reta e horizontal com velocidade constante. Então, antes dele frear, ele se movimentava com uma velocidade de 90 km por hora. Então, vamos anotar aqui. Inclusive, já vou anotar aqui algo. Deixei anotado aqui os dados da questão. Ó. Veja que a velocidade inicial é 90 km por hora. Já tomei a liberdade para fazer a conversão. 25 metros por segundo. Lembra, de quilômetros por hora para metro por segundo você multiplica por 3,6. Tá? O tempo de reação que a questão me deu foi de 1,5. E a desaceleração, isso é importante, ó. A desaceleração, eu coloquei um sinal negativo, menos 5 metros por segundo ao quadrado. Porque, note, lembra do nosso conceito de referencial? Qualquer grandeza física vetorial que for medida, ela precisa de um referencial. Ela precisa ter alguém apontando um sentido positivo, né, ou um sentido negativo. E nesse caso, eu vou dizer que o sentido positivo é para a direita, tá? O sentido positivo é para a direita. Agora que a gente tem os dados, vamos desenhar aqui. Note que ele estava se movendo com essa velocidade. Então, até esse momento, ele se move. Vou desenhar aqui esse pontinho aqui, ó. Até esse ponto, a velocidade era... Vou desenhar uma bolinha só para representar aqui o corpinho aqui, ó. Ele estava se movendo com essa velocidade. Digamos que esse foi o momento que ele freou, tudo bem? Quando ele freia, note que ele tem um tempo de reação. Esse tempo de reação é como se ele recebesse a informação de que ele tem que frear. Só que ele ainda não tomou uma atitude, ele ainda não freou de verdade. Ele só percebeu. Então, note que enquanto ele percebe, a velocidade dele continua constante. Então, a velocidade aqui, ó, continua sendo 25 metros por segundo. E ele vai continuar com essa velocidade em um intervalo de tempo de 1,5 segundos. Então, note que esse primeiro momento aqui, esse que eu estou colocando em pontilhado, esse é o momento de percepção. Ele percebe o perigo. Então, aqui é o momento de percepção. Tudo bem? Ele ainda não fez nada. Ele só percebeu que ele tem que frear. Então, ele vai ainda continuar com essa velocidade de 25 metros por segundo. Ele vai percorrer esse intervalo de tempo de 1,5 segundos. E note, se ele percorre o intervalo de tempo, ele percorre também um ΔS, um comprimento. Tudo bem? Após isso, após ele perceber o perigo, após ele andar um intervalo de tempo de 1,5 segundos, né? Acho que eu falei metros antes, corrige para segundos, ele vai frear de verdade. Então, note que agora, eu vou colocar ele bem aqui, ó. Note que enquanto ele estava no processo de percepção, ele estava em MRU. Em MRU, movimento retilíneo uniforme, a velocidade dele não mudava. Mas a partir do momento em que ele pisa no freio, que é após 1,5 segundos ele perceber, ele vai desacelerar. Então, note que ele vai continuar com a velocidade dele, a velocidade inicial dele continua sendo 25 metros por segundo, só que agora ele vai desacelerar. Ele vai chegar lá no final com a velocidade igual a zero. A velocidade final dele vai ser zero. Note que a velocidade ela diminuiu com o tempo. Se a velocidade diminuiu,
É porque a velocidade está num sentido e a aceleração está no outro. Note aqui no caso que a posição ela aumenta no sentido positivo. Note que o sentido positivo está para a direita aqui na setinha. Então esse aqui, por exemplo, é um movimento progressivo. Por que é um movimento progressivo? Lembra? A posição está aumentando. Por mais que ele esteja freando, a posição está aumentando. Só que note, a velocidade que era 25 passou a ser zero. Então, por mais que seja progressivo, esse movimento ele é retardado. Porque há uma desaceleração no sentido contrário. Uma desaceleração de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Tá? É progressivo porque a posição aumenta. É retardado porque o carro está no processo de frenagem. Ele está parando. Tá? A velocidade está diminuindo. Note que sinais contrários aí de velocidade e aceleração. O que mais que nós temos? Nós temos a desaceleração, né? E nós precisamos aqui encontrar o nosso ΔS. Note que a questão perguntou o seguinte: se o tempo de reação for de 1,5, qual a distância total que o carro vai percorrer? Distância total, note. A distância total, o ΔS total, seria eu pegar o ΔS no momento em que ele estava percebendo, então, durante a reação, mais o ΔS no momento de frenagem. Então, eu vou precisar fazer esse cálculo. Calcular o quanto que ele andou enquanto ele percebia que tinha que frear e calcular o quanto ele andou quando ele freou. Tudo bem? Ó, em verde fica fácil, porque como está em MRU, eu sei que ΔS no MRU é a velocidade vezes o tempo, vezes ΔT. Tudo bem? Note que esse cálculo é tranquilo. Basta eu pegar a velocidade, que é 25, já fiz a conversão, lembra? Multiplicar por 1,5, o nosso ΔS então vai ser de 37,5 metros. Pronto, está aqui. Esse é o primeiro ΔS, ΔS de reação. O segundo ΔS, que é o ΔS de frenagem, lembra que a gente pode fazer de duas formas. Você pode utilizar a função horária da posição mais a função horária da velocidade, porém, você tem uma maneira mais fácil de resolver isso. Porque, note, a questão ela não me informa o tempo que esse objeto levou para parar. O intervalo de tempo que ele levou para parar. Não me informa. Se você não tem tempo, note que a questão ela não te deu o tempo, você parte para a equação de Torricelli. Torricelli. Tudo bem? Se você não tem tempo, se não tem intervalo de tempo nesse processo de frenagem, você usa a equação de Torricelli. E aí vamos lembrar, a equação de Torricelli é v quadrado igual a v inicial ao quadrado mais 2 vezes a vezes o nosso ΔS, que é o ΔS de frenagem. Tá? Ó, velocidade é zero porque o objeto parou. A inicial é 25, então 25 ao quadrado. Vamos colocar aqui primeiro, né? Depois a gente faz. Menos, por que o sinal de menos? Porque é uma desaceleração. Então, 2 vezes 5 vezes o nosso ΔS de frenagem. Pronto. Zero agora. 25 ao quadrado é 625. Menos 10 vezes o ΔS de frenagem. Vou isolar o ΔS, vai ficar 10 vezes ΔS de frenagem igual a 625, né? ΔS de frenagem vai ser, passo 10, né? Então vai ficar 625 dividido para 10, igual a 62,5 metros. Pronto. Encontrei os dois ΔS. O primeiro, entendendo que era um problema de percepção, ele estava percebendo ainda que ele tinha que frear, então ele estava em MRU. E o segundo, nota-se que ele tem uma aceleração, porque ele já estava freando, então o segundo já é MRUV. Eu só tenho que anotar aqui, ó. Aqui é MRUV e aqui, no nosso caso, MRU. Tá? Logo, o ΔS total vai ser a soma desses dois. 37,5 mais 62,5. O ΔS total, então, vai ser de 100 metros.
questão, 100 metros foi o que ele andou. Gabarito, letra E, de escola. Certo? Então, note como problemas desse aqui serão comuns para você e você saberá resolver se você interpretar, se você desenhar o problema. Sempre interessante você dar o sentido do problema, então note que o nosso referencial está para a direita, o sentido positivo está para a direita, e a partir daí eu posso interpretar quando vai ter movimento retilíneo, uniforme, quando vai ter movimento retilíneo uniformemente variado, se vai ser, qual vai ser o sinal da aceleração, qual vai ser o sinal da velocidade, porque lembra, o referencial ele te dá esses dados, ele te dá esses sinais, e esses sinais são importantes. Tudo bem? Qualquer dúvida, me procura, tá? Não fique com dúvida e até a próxima questão.